É um prazer estar com você em mais um Devocional 2024. Eu tenho certeza que em todos esses devocionais de Gênesis até aqui e vamos até Apocalipse, você está aprendendo e que esse aprendizado traga frutos para a sua vida. Hoje, Lucas capítulo 18, 19, 20 e 21, com estes assuntos. Tentarão calar a sua voz e lhe parar. O que salvou Zaqueu? Não esteja contra a pedra. A passagem bíblica que nos alegra, mas também traz desespero para alguns. No capítulo 18, nós conhecemos muito bem esta passagem que fala sobre a parábola do juiz iníquo. E eu quero trazer a você dois pontos sobre esta passagem. Primeiro, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em primeiro lugar, entender o significado da palavra dever. Dever não é uma opção, não é um capricho, é uma necessidade. E todo dever, ele produz direitos, ele tem o seu retorno. E quando ele fala sobre orar sempre e não esmorecer, é importante entender que a oração, sobretudo, serve para estreitamento do relacionamento com Deus e para colocarmos diante dele situações que vivenciamos que fogem da nossa condição e capacidade de solucionar. Então, exercite a sua oração e não esmoreça. No versículo 2 ao 8, quando a palavra de Deus continua falando sobre esta parábola, então mostra o momento em que um juiz, que era iníquo, ele, por causa da insistência dessa viúva, então ele a atendeu. A palavra de Deus no versículo 7 diz: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus não estava comparando Deus a um juiz desumano e injusto, mas contrapondo. Se um juiz acaba por ouvir uma viúva, quanto mais um Deus bondoso e amoroso não responderá de pronto a um dos seus filhos. Lá no versículo 26 e 27 deste mesmo capítulo, quando fala sobre o perigo das riquezas, o nosso Senhor Jesus, ele diz: E os que ouviram disseram, perguntaram para o Senhor Jesus: Sendo assim, quem pode ser salvo? Porque ele estava falando que dificilmente uma pessoa que é dominada pelas riquezas, que é completamente obcecada pela riqueza, seja salva. E aí perguntaram para ele: então quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ao falar que era impossível ao homem, mas não a Deus, estava ensinando que a salvação não é por nossos méritos, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se apoiamos a salvação em nós e no que fazemos, então o sacrifício de Jesus torna-se nulo. No versículo 34, a palavra de Deus nos ensina, quando o nosso Senhor Jesus ele predisse sua morte e ressurreição, no versículo 34 diz assim: Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Quando o Senhor Jesus falava que ele seria entregue e seria morto e depois ressuscitaria ao terceiro dia, eles não entendiam. Sabe o que é interessante? Temos a vantagem da visão em retrospectiva.
Podemos ler o que está escrito levando em conta os evangelhos, mas os discípulos não tinham ouvido tais coisas. Olha a vantagem que nós temos sobre os discípulos. Aliás, o que Jesus anunciava chocava-se com a ideia comum da época. Os judeus anteviam um Messias triunfante, não alguém que sofreria e morreria. Deus poderia ter dado aos discípulos discernimento espiritual das palavras de Jesus. Por razões que desconhecemos, ele não lhes revelou o significado delas até que viram Cristo ressuscitado. Veja o quão maravilhoso é termos as Escrituras Sagradas em nossas mãos, porque conseguimos entender aquilo que na ocasião eles não entendiam. No versículo 39 ao 43, a palavra de Deus, ela nos mostra o momento em que o cego de Jericó foi curado. E o interessante é que quando ele soube que Jesus estava passando e ele começou a gritar, as pessoas tentaram calá-lo. A palavra de Deus diz assim: e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Que maravilha! Naquele momento, os olhos dele foram restaurados e ele passou a enxergar. Tentarão calar a sua voz e os seus atos para que você seja anulado e não alcance aquilo que eles não têm capacidade para alcançar. Mas se houver perseverança e foco, nada e ninguém vai lhe parar quando surgirem as suas oportunidades. Abrace-as. Não deixe elas passar. Não deixe ela passar. Porque a sua vitória, ela está diante de você. No versículo 9 do capítulo 19, quando mostra o momento que Zaqueu se esforçou, se esmerou, subindo em uma árvore, mesmo ele tendo o nome e o destaque que ele possuía e as riquezas que tinham, mesmo sendo ilícitas, porque ele era o maioral dos publicanos daquela ocasião. O Senhor Jesus foi à sua casa e aí no versículo 9 diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu não foi salvo por ser da descendência de Abraão. Foi salvo por confiar na graça de Deus e por depois colocar a sua fé em ação. O desejo de Zaqueu de indenizar aqueles a quem defraudara provou que havia experimentado uma mudança no seu interior. E quando há essa mudança interior, ela reflete do lado de fora com atitudes, comportamentos e decisões. No capítulo 20, no versículo 18, quando mostra o momento em que o Senhor Jesus ele fala sobre uma parábola dos lavradores maus que o desprezaram, que perseguiram os seus servos e também chegaram a matar o filho do dono daquela terra. Ele estava falando sobre ele estava falando sobre a forma como as pessoas o tratavam. E o versículo 18 diz: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ele estava falando dele, porque ele era a pedra que os construtores rejeitaram, sendo a principal, a mais importante da construção. Jamais devemos nos levantar contra Deus e contra os seus propósitos.
cair sobre a pedra, podemos dizer que seria se levantar contra ele. E ela cair sobre nós seria resistir a ele. Tanto um quanto o outro, quem sairá perdendo somos nós. No versículo 19 deste capítulo, do capítulo 21, quando fala sobre o princípio das dores, falando sobre como seria o princípio da tribulação, a grande tribulação, o fim de todas as coisas, o Senhor Jesus diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Estava falando sobre a salvação da nossa alma. O maior ato de perseverança que podemos praticar é este, pela nossa alma. Pois essa perseverança nos levará à eternidade com o Pai Celestial. Todos perseveraram por algo aqui na terra. E nós também devemos perseverar por nossas conquistas e objetivos, mas nunca jamais deixar a maior de todas as perseveranças, que é pela vida eterna. E para terminar, o versículo 25 ao 28 e o 34, quando ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, ele diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E aí no versículo 34 ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando vivemos uma vida pautada nos ensinamentos de Cristo, ao lermos essa passagem, a alma se alegra, pois o encontro com o nosso Pai se aproxima. E devemos nos preparar para esse encontro através do envolvimento profundo com os seus ensinamentos. A pergunta é, quando falamos sobre este assunto, te traz alegria, um gozo na sua alma ou um pavor, um desespero? Se é o segundo caso, então reflita e analise e avalie a sua fé e a sua vida com Deus. Se te ajudou o devocional de hoje, então por que não fazer ajudar outras pessoas? Compartilhe o máximo que você puder nas suas redes sociais, todos os canais. Deixe o seu like e o seu comentário. Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024. Você é especial para Deus.